A venda do Gerson para o Olympique de Marselha da França não resolveu as finanças do Flamengo esse ano. O valor vai ser parcelado. Então, nesse ano vão entrar 31 milhões de reais. O clube prevê mais 90 milhões em vendas para não fechar o ano no vermelho. O Flamengo volta a jogar quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Coritiba. A Comissão de Ética da CBF afastou Rogério Caboclo da presidência da Confederação por 30 dias. Ontem, o Fantástico exibiu uma reportagem da Gabriela Moreira e do Martim Fernandes com áudios gravados pela funcionária que acusa Caboclo de assédio moral e sexual. Essa gravação foi feita no dia 16 de março deste ano, na sala de Caboclo. Eu tinha te jurado que eu ia falar sobre assuntos particulares. A promessa não foi cumprida. Segundo a funcionária que fez a denúncia, esse foi mais um episódio de assédio moral e sexual. A funcionária nega a bebida mais de uma vez. Ela então corta a conversa e diz que acha melhor ele não perguntar mais nada, porque está ficando sem graça. Mas Rogério Caboclo abaixa o tom de voz e pergunta. O diálogo é encerrado naquele momento por ela, que sai da sala. Optamos por não divulgar a voz da mulher para evitar o constrangimento dela. O documento de 12 páginas entregue pela funcionária relata um dos momentos mais humilhantes, que teria ocorrido no fim de um dia de reuniões virtuais no apartamento de Caboclo, em São Paulo. Segundo ela, ao fim dos compromissos, Caboclo deu a ela um biscoito para cachorros. E após a recusa, ele a chamou de cadelinha. Em nota de defesa, Caboclo nega que tenha cometido assédio, mas reconhece que houve brincadeiras inadequadas. E diz que as partes negociaram um acordo de 12 milhões de reais, segundo ele, em troca da não divulgação da gravação. Segundo a defesa da funcionária, não houve pedido de indenização por parte dela. Houve uma oferta que foi recusada. Na denúncia, ela diz que, se aceitasse, teria de cumprir algumas exigências, entre elas, mentir à imprensa, dizendo que os assédios nunca ocorreram e jamais revelar os abusos que sofreu. A funcionária não concordou e decidiu denunciar Rogério Caboclo formalmente. No documento que protocolou, ela pede que o presidente da CBF seja investigado e depois punido pela legislação brasileira e que ela seja reconduzida às funções como secretária da entidade. Que coisa, hein? Amanhã tem Brasil e Paraguai pelas eliminatórias. Você vai ver ao vivo na Globo depois de Império. Eu vou para Porto Alegre, a seleção está em Porto Alegre ainda, conversar com o Guilherme Pereira. Essa decisão dos jogadores de disputar a Copa América, Guilherme, ela aconteceu depois do afastamento do Rogério Caboclo? Tem alguma relação? Isso mesmo, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você e para todos. Sim, os jogadores decidiram participar da Copa América, que começa no próximo domingo, mas eles só devem se manifestar depois do jogo de amanhã contra o Paraguai. Nesse manifesto, eles vão deixar clara a insatisfação com o evento, com a organização e com Rogério Caboclo. Eles também querem deixar claro que a decisão não tem uma conotação política. A entrada do debate político na seleção brasileira irritou jogadores e comissão técnica. A saída ontem do Caboclo, a queda de Rogério Caboclo, também diminuiu o clima na seleção brasileira, fortaleceu o técnico Tite e por isso as coisas caminharam nesse sentido. Vamos falar um pouquinho de futebol, porque amanhã tem jogo contra o Paraguai, jogo importante pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje, no treino, último treino aqui em Porto Alegre, antes da viagem para o Paraguai, o técnico Tite indicou que a seleção pode ter uma mudança, a saída de Gabigol e a entrada de Gabriel Jesus. Ontem, quando o Caboclo foi afastado da CBF, a seleção estava treinando. E é claro que a notícia trouxe impactos para cá, como vai nos mostrar o repórter Eric Faria. É ali, no campo, que por poucas horas, Tite e os jogadores conseguem relaxar. Justamente na hora de treinar, é quando o ambiente está mais calmo. Poucas vezes, com a seleção reunida,
tantos assuntos sérios se misturaram aos temas mais óbvios. Quem vai jogar? Douglas Luiz? Fred? Paquetá? Qual o melhor jeito para anular o adversário? Por que essa ou aquela opção? Gabigol? Firmino? Perguntas que praticamente desapareceram nessa rodada dupla das eliminatórias para a Copa do Catar. Daqui a pouco, a seleção deixa Porto Alegre e viaja para Assunção como líder, com 5 vitórias em 5 jogos, com o melhor ataque e com a melhor defesa. Mas na bagagem vai levar também uma tremenda expectativa. Quando fala alguém, fala o grupo, falam todos os jogadores, então acho que... Com o Tite junto. Com o Tite e com a comissão técnica. Tem que ser aqui unânime, tem que ser todos juntos. Será depois da partida contra o Paraguai que os jogadores e a comissão técnica vão se manifestar publicamente sobre a Copa América. Mas a decisão já foi tomada. Eles vão disputar a competição que começa no próximo domingo aqui no Brasil. Esse debate começou há uma semana, ainda na Granja Comari, quando o governo federal e a CBF aceitaram receber a Copa América. Os jogadores ficaram insatisfeitos por não terem sido ouvidos sobre essa decisão e se reuniram com o Rogério Caboclo, que ainda como presidente da CBF bancava a organização do evento. Mas ontem ele foi afastado por 30 dias da presidência da entidade, a mando da Comissão de Ética da CBF, após os repórteres Gabriela Moreira e Martim Fernandes revelarem um caso de assédio sexual de Rogério Caboclo a uma funcionária da Confederação Brasileira de Futebol. Após o afastamento de Rogério Caboclo, o vice-presidente Antônio Carlos Nunes assumiu o cargo interinamente.